Aí eu só vou colocar aqui em gravação para conseguir Tá jóia, capturar as imagens certinho, tá bom? tá jóia. Aí, Jéssica, eu queria primeiro começar assim a nossa entrevista conhecendo um pouco de você, sobre você, sua idade, se você é natural aqui de Juiz de Fora mesmo, Uhum. com o que que você trabalha fora a torcida organizada. Meu nome é Jéssica Reis, né? Eu sou daqui natural de Juiz de Fora mesmo, tenho 31 anos. Fora a torcida organizada, eu sou técnica em enfermagem, né? Trabalho diretamente com home care. Hoje eu não trabalho ligado a nenhum hospital. Eu e minha irmã estamos aí montando uma empresinha de home care para trabalhar juntas. Ah, muito bacana, muito bacana. E assim, para a gente já iniciar a nossa entrevista, eu queria entender de você, de onde, qual o momento que você entrou na torcida organizada? Como foi essa introdução para Máfia Azul? Então, eu estou na torcida desde 2007, né? Eu sempre fui apaixonada pelo Cruzeiro, desde novinha, né? E a minha irmã, uma época, teve em Belo Horizonte e ela trouxe uma camisa da máfia para mim, né? Eu era menininha ainda, né? E meu sonho era ter uma camisa da máfia. E aí foi, em 2007, ela trouxe essa camisa e a partir desse momento eu ingressei com a torcida. Eu tinha mais contato com o pessoal de Belo Horizonte do que diretamente com a torcida em Juiz de Fora. Aqui tinha a nossa torcida dividida por comandos, né? E Uhum, aqui já existia o comando de Juiz de Fora, mas eu tinha pouquíssimo contato com a galera daqui. Era mais Belo Horizonte meu contato mesmo. E em 2010, 11 mais ou menos, a torcida aqui ela parou aqui em Juiz de Fora. E eu tive a oportunidade em 2017, 2016, 2017, estar voltando com a torcida aqui em Juiz de Fora. Fui procurada por alguns integrantes de antigo, né? uhum. E E aí um amigo meu falou assim, Jéssica, vamos tentar? Eu falei assim, vamos. E eu era muito amiga do nosso presidente falecido, né, que é o Carlinhos, e a gente vinha conversando muito sobre voltar com o comando aqui, voltar com o comando aqui. E quando a gente estava mais certo já para voltar com o comando, aconteceu o acidente dele, né, ele acabou falecendo. E aí eu desisti de torcida, falei que não ia mexer mais e tudo mais. Até que voltaram a insistir de novo. Não, Jéssica, vamos tentar, vamos tentar. E aí eu fui na gestão atual, que era o Disquinho na época, e aí acabamos voltando com o comando aqui. Então, desde 2017, eu estou à frente do comando de Juiz de Fora aqui com o pessoal aqui da torcida mesmo. Entendi. E Aí aí, eu perdão, de perdão, fora de pode. aí firmei em Juiz de Fora de vez. Ah, entendi. E aí você falou que você puxou a frente da Máfia Azul aqui em Juiz de Fora novamente e tudo mais. E hoje em dia você ocuparia o cargo que seria presidente da Máfia Azul em Juiz de Fora? Isso, a gente tem como presidente mesmo só Belo Horizonte, só quem está na sede central. Mas acaba que os nossos componentes de comandos acabam chamando a gente de presidente também, mas aí a gente leva o nome como liderança de comando, né? Entendi. Mas Entendi. aí, né, entre aspas, o presidente do comando. Pô, muito interessante. E assim, uma coisa que eu tava até me perguntando, eu nem tinha programado essa pergunta anteriormente, mas me vi numa situação curiosa, porque assim, a gente sabe que o meio do futebol é um meio completamente machista, né? É um meio Sim. que desvaloriza totalmente a presença da mulher no estádio, até o próprio futebol feminino. E em meio a isso tudo, você surge como uma liderança de uma torcida organizada que por muitos é um meio muito marginalizado, um meio muito excluído, assim, em termos de. Muita gente já cria uma imagem de torcida organizada como violenta, uma figura quase animalesca, se você for parar para pensar. E Uhum. para você, como é que foi essa introdução num meio tão machista, tão complicado, você como mulher conseguir agora liderar uma frente como essa? Não foi fácil, não. A gente tem um grupo no WhatsApp que eles só ficam as lideranças dos comandos lá. Eu não podia entrar no grupo, né? Eu tinha que ter o meu vice lá no grupo, eu não podia estar no grupo, não podia, né, estar opinando muito, saber o que rolava, ele que me passava tudo que acontecia no grupo, porque não era nem permitido mulher à frente, né? Uhum. Mas aí fui indo aos pouquinhos, né, mostrando o serviço também, e até pouco tempo eu era a única mulher liderança de todos os comandos da Máfia Azul, tirando o comando feminino, que é só por mulheres, né?
Uhum. Agora, recente, a gente tem a Anis de Vale do Aço também, né? Que ela ajuda o Alexandre lá. Mas, inicialmente, eu era a primeira mulher liderança de toda a Máfia Azul, né? Aí, no caso, tinha as lideranças do comando feminino, e aí é só mulher, não teria como, né, falar que teria um homem à frente. Agora, recente, entrou a Nis, e aí, e nesse grupo que eu te falei, né, hoje tem eu e Nis de mulher, com o restante dos homens, que no interior nós somos 52 comandos, desses 52, só Juiz de Fora e Vale do Aço tem mulher. Caramba, um número Mas bem. foi bem bastante trabalho, mas teve que sim, você tem que ir mostrando o trabalho e mostrando postura, né? Porque igual você falou, é um mundo muito machista, né? Querendo ou não, o futebol ele é masculino, ele é machista, né? Então assim, a gente tem que ir aos pouquinhos mostrando também que a gente quer fazer esse trabalho, que também é a mesma importância que tem para os homens, tem para a gente também, né? E não só a liderança do comando de Juiz de Fora eu sou hoje, né? Hoje eu também sou uma das componentes do Conselho do Interior da Máfia Azul. Nós somos hoje 3 integrantes de todos os interiores da Máfia Azul. A gente tem o Rafael de Itaúna, o Novaes de Ouro Branco e eu como Juiz de Fora representando. Aí a gente representa todos os 52 comandos dentro da sede em Belo Horizonte. A gente responde por esses 52 comandos. Ah, sim. E como que funciona essa divisão dentro de uma torcida organizada? Dentro da máfia, por exemplo, você comentou já que existe o presidente, você atua como uma líder de comando, né? Aqui de Juiz de Fora. E fora isso, tem quais outras patentes? Não sei se seria esse termo. A gente tem depende do comando. Tem comando que ele é dividido por conselho, tem comando que é aquela hierarquia mesmo, presidente, vice, diretor, né? Mas a maioria é o presidente, o vice-presidente, né? O liderança e o vice. Aí depois vem diretor de material, diretor de financeiro, diretor de arquibancada, né? Diretor de arquibancada a gente tem mais em Belo Horizonte mesmo, porque a maioria dos jogos são lá. Mas aí nos comandos pequenos, né, os arredores, a gente tem o financeiro, o de material, o de marketing, porque a gente precisa de alguém para estar movimentando sempre as redes sociais, o de ação social, porque a gente trabalha com muita ação social também, e se ficar tudo para cima de uma liderança só resolver, aí a gente tem o que é responsável por isso. Aqui no Comando de Fora a gente também tem o diretor de ideias, né, o diretor criativo, que ele surge a ideia, vamos fazer um evento assim, assim, assado. Acho legal a gente fazer uma postagem abrangendo esse tema, né? Igualzinho ontem foi dia do autismo, né? Então, existe o diretor para isso, diretor criativo. Não, a gente tem que apoiar essa causa. Uhum. Agora, agora com as Olimpíadas vindo aí, por exemplo, a gente tem contato do Gabrielzinho, nadador, né, paralímpico. E aí os meninos de Corinto me procuraram, Jéssica, poxa, o que você acha? Da gente sentar com a sede, vamos, Gabrielzinho daqui de Corinto, tá aí um tempo em Juiz de Fora, vamos apoiar ele também. Aí a gente já está planejando já um movimento, já que ele é da Máfia Azul, sempre viaja com a Máfia Azul, ele vai estar representando a gente na França, vamos fazer um trabalho, vamos divulgar o Gabrielzinho, vamos divulgar para Olimpíadas, dessa forma que funciona. Então tem sempre um diretor à frente de tudo. E aí, depois que o diretor monta o esquema dele, a gente senta em reunião e faz o trabalho acontecer. Pô, muito bacana, muito bacana. E assim, uma curiosidade mesmo, uma dúvida que muita gente já viu, muita gente tendo e tudo mais. Como funciona a torcida organizada? Ele é um organismo vivo próprio? Tipo, vocês recebem algum tipo de financiamento do clube? Como que funciona? Vocês recebem salário? Como funciona isso? Não, nós somos completamente independentes. O dinheiro que a gente consegue é nas vendas dos nossos materiais, venda de ingressos para jogo, essas coisas assim. Né? A Máfia Azul hoje ela tem um bar dentro da sede e uma loja. Nossa renda hoje ela vem diretamente da loja e do bar, né? A gente tinha com o Cruzeiro aí uma comunicação e o Cruzeiro passava os ingressos para a gente num valor para a gente vender. Cada torcida organizada tinha uma carga de ingressos que o Cruzeiro passava e a gente repassava o dinheiro para ele. No atual momento, está voltando a ter essa conversa porque a gente está sem esses ingressos, né? Mas aí está voltando a ter uma conversa agora para ver se a gente consegue isso de novo, porque ele também é uma fonte de renda.
né, que a gente faz aí, mas a gente não ganha nada do clube, não. Não ganha o Uhum. ingresso, não ganha dinheiro, nem nada. Tudo que a gente faz é mantido pela gente mesmo. Entendi. Tudo por amor, né? Tudo pelo amor ao clube. Então, pô, tem vez que é mais dívida do que não. Eu imagino, imagino. E assim, Final você. agora de domingo que eu diga. E assim, você tocou num ponto que eu achei bem interessante, que é essa situação de, por exemplo, apoiar agora o Gabrielzinho, que vai para, muito provavelmente, se não me engano, vai a Paris para as Paralimpíadas e tudo mais. Além desse apoio a causas sociais, você comentou até que tem um departamento voltado para essa parte de ações sociais. Quais outros benefícios você acredita que a torcida organizada tem para o seu clube e para a sociedade como um todo? O torcedor organizado, ele viaja, é ele que vai atrás do time, independente de situação, né? A gente diz que a gente tem dois tipos de torcedor, né? É o torcedor povão, que é a galera que não compõe a torcida organizada, e o torcedor organizado, né? E a gente divide isso naquelas questões, não dizendo que eles não sejam torcedores, porque eles também são torcedores, o povão. Só que quando o time está ruim, a maioria das vezes você vê torcedor comum no estádio, vê, mas não, nem assim, eles são a minoria, né? A gente passou aí por um período muito ruim do time, né? Do clube. O Cruzeiro passou uma situação aí muito complicada. E muitas vezes a gente via poucos torcedores comuns estando atrás do time, seguindo o time. O torcedor organizado que viaja, que gasta dinheiro, a maioria das vezes a gente faz vaquinha para poder mandar alguém para estar tá viajando. Então, assim, a gente diz que o torcedor organizado, ele move o clube. Nós estamos onde for, né? Quinta-feira tem jogo, tem gente que vai estar no jogo quinta-feira no Chile, né? Domingo, a maior movimentação é no setor de organizado, tanto que nosso setor no Amarelo Superior, ele é o mais procurado, porque muita gente que não é torcida organizada quer estar no meio da torcida organizada, porque a torcida organizada é a que canta, ela é a que apoia, né? É ela que está com o time ali 24 horas. Quando quer cobrar de jogador, o próprio torcedor comum vem em cima da gente e fala: vocês não vão cobrar o time, não? E aí, muitas vezes a gente fala: poxa, a gente também é torcedor igual vocês, por que do direito que a gente tem que cobrar, vocês têm que cobrar também, né? Então, o Uhum. torcedor organizado é ele que faz essa movimentação mesmo, de estar 24 horas e viver pelo clube mesmo. E você comentou dessa parte de viajar e tudo mais. Teve algum lugar, algum destino? Qual foi o destino mais distante que você já foi por conta do Cruzeiro? Eu nunca fui muito longe, não, até porque eu tenho duas crianças, né? Ah, sim. Mas eu tenho os meus amigos próximos aí, né? Meu namorado mesmo, agora, dia 20, dia 22, ele vai pro Chile, né? E também vai sair do plantão do trabalho e vai embora. Tem muita coisa, né? Mas assim, eu já estive no Rio, já estive em São Paulo, já estive em São João del Rei, já estive em bastantes estádios, mas assim, não tão longe igual muitos aí. Entendi, entendi. Como é que é a rotina, assim, em dia de jogo, por exemplo? Porque, assim, você citou bastante a diferença entre um torcedor comum, torcedor, assim, povão, né? O torcedor de arquibancada e tudo mais, e um torcedor de um membro de torcida organizada. Qual que é a principal diferença, assim, num dia de jogo? Vamos dizer, agora domingo tem clássico, tem decisão do Mineiro. Qual é a sua preparação? Tem alguma coisa diferente? Então, por ser um clássico, a gente já começa uma semana antes a se organizar para isso, né? Porque tem risco de estrada, muitas vezes a gente pega muito tempo de estrada também, né? Então o clássico ele tem um diferencial, né? Mas a rotina de um dia de jogo ela é complicada. Primeiro que a gente já não consegue dormir direito para pegar a estrada, né? Já tem a ansiedade da viagem. No meu caso, além da ansiedade da viagem, a gente tem a organização de todo mundo que vai na responsabilidade do meu nome, né? Então, aí no dia do jogo, você já acorda cedo mandando mensagem no grupo. Ó, gente, ó, sem atraso, porque pode contar com a estrada cheia, pode contar com acidente, então a gente tem que seguir tudo certinho. Aí já começa a organização da embarcação, né? E aí Uhum. começa, Jéssica, tem a cerveja, não sei o quê. Aí começa, vamos no mercado. Porque daqui a Belo Horizonte são 4 horas e meia de viagem. E eu falo muito com os meninos. Se a gente for 4 horas e meia dormindo,
chega lá, 90 minutos de jogo, depois volta 4 horas e meia dormindo de novo, a gente não aproveitou nada, a gente tem que aproveitar o caminho, né? Uhum. E aí, logística, chega no ponto de encontro, é a logística, é embarcar todo mundo, porque às vezes nem todo mundo pega o nosso ônibus ou a nossa van no ponto de encontro, às vezes a gente vai pegando gente no meio do caminho, Santos Dumont, Barbacena, a gente sempre pega um perdido aí no meio do caminho. Aí tem que ir seguindo essa logística, olhando o GPS junto com o motorista para saber se está tudo bem. O tempo todo, comunicação com os outros comandos da 040, igual a gente tem aqui, né? Aqui a gente tem Juiz de Fora, Barbacena, Cristiano Ottoni, Carandaí, Lafayette, Ouro Branco, Ouro Preto, Mariana, Jeceaba, Viçosa, Ponte Nova e Itabirito. São todos os comandos que a gente tem aqui. Congonhas, na nossa região. Então, o tempo todo, comunicação com eles, porque às vezes dá um problema numa van e a gente está vindo atrás, a gente pode, né, pegar esse pessoal e colocar dentro da nossa van, ou a nossa van estragar, tem alguém na frente para dar esse suporte. Então, o tempo todo uma comunicação, é uma estratégia, né, de onde a gente vai parar para poder encontrar, igual esse jogo agora tem caminhada, vamos combinar onde, vamos parar onde, vamos encontrar todo mundo onde. Toda essa logística até que se chegue ao estádio, né? Chega no estádio é reunir todo mundo, distribuir os ingressos, marcar ponto de encontro no final do jogo, porque às vezes são setores diferentes. Então, o tempo todo é a logística com o celular na mão, né? Uhum. E se tratando de um clássico agora como o de domingo, tem um ponto que gera muito debate no Brasil todo, que é a questão da violência, né, entre torcidas organizadas. Num clássico como esse agora de domingo, o cuidado é redobrado, a segurança, você contou toda essa parte de logística e tudo mais. Existe um cuidado maior na questão de segurança para não cair, às vezes, em emboscada da torcida rival, mesmo não sendo, se eu não me engano, acho que nesse jogo é torcida única, né? Torcida única. Torcida única. Mesmo sendo torcida única, tem que estar bem atento, né? Porque existe muito tipo de confronto fora do estádio, né? Tem, porque acontece esses riscos, né? Igualzinho Juiz de Fora. Juiz de Fora tem tanto a Máfia Azul, tanto a Galocura, que é, né, aí uma torcida que a gente tem inimizade, né? Barbacena tem também. Então a gente tem esses riscos de, às vezes, acontecer alguma coisa no meio da estrada, né? Às vezes uma torcida faz uma emboscada no meio da estrada, e muitas vezes essa emboscada não é de parar a van para ter briga, e sim, às vezes, apedrejar a van no meio da estrada, né? Assim como já aconteceu, uma vez eu estava com o comando de Ouro Branco, e foi Cruzeiro e Fluminense, mas a torcida do Atlético fez uma emboscada no meio da estrada e tamparam a pedra, né? E essa pedra veio na direção do meu banco, né? A sorte que o Caramba. rapaz tinha fechado a cortina 1 minuto antes, né? E aí foi aquele transtorno, ter que parar o ônibus no meio da estrada, ver o que estava acontecendo, porque uma pedra quase acertou o motorista também, tá vendo? Se uma pedra acerta o motorista, é o ônibus inteiro que cai no risco, porque o motorista pode desmaiar e aí perder o controle. Então, até nisso, a gente tem esse cuidado dobrado. Então, assim, a gente não viaja com a camisa da organizada, porque às vezes está passando na estrada, viu um azul e branco com o nosso símbolo, que é a raposa, né? Corre esses riscos. Muitas vezes uma torcida fica de olho, assim, ó, o pessoal de Juiz de Fora saiu agora, então pode estar aí no meio da estrada. Então tem tudo isso, né? A gente tem um cuidado redobrado quando é clássico, assim, sim. Igual o Juiz de Fora, a gente sempre leva crianças. No caso de clássico, a gente não abre a nossa caravana para crianças por causa do risco mesmo. Assim, nunca Uhum. aconteceu com o Juiz de Fora, né? Nunca aconteceu, mas é melhor prevenir do que acontecer um acidente. Com certeza, com certeza. E nessa parte de brigas de torcidas organizadas e afins, uma coisa que me puxa muita curiosidade é saber se existem alguns tipos de regras dentro dessas brigas, entre organizadas, se tem alguma coisa que, pô, de jeito maneiro isso pode acontecer numa briga de torcida organizada, se tem coisa que, é liberado, como é que é? Então, hoje a gente tem visto a torcida de uma forma muito diferente, né? Tanto que hoje o maior debate é a questão de vamos segurar um pouco a violência, porque tem aí a questão, a gente está vendo
recente vários banimentos de várias torcidas organizadas, né, por causa de violência mesmo. A gente tem estados aí, por exemplo, que torcida organizada é misturada junto com crime também, né? Então é muito complicado. Então, antigamente tinha muito disso, né? Marcava-se o local da briga, tinha a briga, caiu no chão, acabou. A gente fala muito, não sei se você já ouviu falar, nos hooligans, né? Os hooligans, eles Uhum, têm brigas marcadas e se caiu no chão, não se bate mais na pessoa que está no chão, né? uhum, Era para ser assim, né? Só que hoje em dia criou-se uma violência tão grande, algumas pessoas estão ali simplesmente só para expor a violência, né? Não tem mais essa questão que a gente leva muito dos hooligans. Então tem muita gente que não está nem aí, igual no último clássico que teve, né? Um tempo atrás aí, a questão do não foi nem clássico, foi Cruzeiro e América, né? E teve América e teve Atlético Tombense, se eu não me engano. E morreu até um cruzeirense, né? Com um tiro, um menino da mata. Hoje em dia, as torcidas estão indo para que a gente chama de pista, né? Com revólver, barra de ferro, e não estão nem aí. uhum, Então, a gente tem praticado muito essas campanhas de que a gente chama de bem na mão, né? De não usar um objeto, uma arma de fogo, uma faca para esse tipo de confronto, né? Mas tem sido uma coisa muito difícil ultimamente. Mas a gente tem apelado bastante, né? Vamos fazer? Vamos na mão, caiu no chão, acabou, não se bate mais. Mas é uma coisa que hoje está sendo muito difícil a gente controlar isso aí, porque muita gente quer misturar, às vezes, uma rinha pessoal, ou então quer misturar o crime no meio também, então é muito uhum, complicado. Não quer dizer que a torcida organizada ela é envolvida com crime, mas todo lugar tem, né? Todo uhum. lugar tem alguém envolvido com crime. Às vezes você fala assim, não, minha família não tem isso, e às vezes tem alguém da sua família que é assim, né? Então, a gente é marginalizado por poucos, né? Tem poucos que fazem e a sociedade acaba generalizando isso para a torcida de forma geral, e não é muito assim, né? E até nesse ponto, a imprensa eu vejo que bate muito nessa tecla da torcida organizada quase como um problema para o futebol brasileiro. Tem grandes jornalistas que apontam que o futebol brasileiro tem um grande problema, e o problema é a torcida organizada, que na minha visão Sim. é totalmente equivocado, porque vejo É totalmente o uma lado da coisa, paixão, né? sim, é uma coisa que a gente fala muito, né? A imprensa, ela só mostra as brigas, as ações sociais, as campanhas de doação de sangue, a ajuda de uma família. Isso, em momento nenhum, a gente vê a imprensa mostrando. Então, assim, a imprensa ela só mostra o que ela quer ver, né? Domingo agora mesmo teve não só da máfia, porque eu vim de fora, todas as forças organizadas de fora fazendo essa movimentação e a gente vê por fora, né? Eu falo da máfia em específico porque a gente viu no nosso grupo todos os comandos mandando, né? A gente teve mais de 30 comandos fazendo ação social, distribuindo bombom àquelas crianças que não podiam, né? Igual eu falo com os meninos aqui, a gente tem direito a comprar um chocolate bom para a gente na Páscoa, mas a gente tem crianças que não têm. No Dia das Crianças, a gente pode comprar um brinquedo bom para o nosso filho, mas tem criança que não tem essa condição. Né? E a gente teve uma movimentação muito grande, a gente teve comando aí que vai fazer uma segunda ação social semana que vem, porque sobrou muito chocolate de doação para aquelas Caramba. crianças que não têm condição de ganhar. Né? Campanhas de doação de sangue, volta e meia, quando o Hemominas está em baixa, a Máfia Azul ela faz essa movimentação de campanha de doação de sangue para aumentar o estoque de Hemominas. Né? Recente teve uma casa que pegou fogo em Contagem, a torcida fez essa movimentação. Às vezes tem um componente ou um conhecido, que às vezes nem é da torcida, está passando condições precárias, a gente faz uma movimentação para poder ajudar, faz uma vaquinha online. Então, assim, são campanhas que ninguém vê a gente fazendo esse trabalho, né? Recente teve a campanha do Síndrome de Down, ontem teve a postagem, né, do autismo, mas é coisa que a imprensa realmente ela se faz de cega, né? Porque vende muito mais mostrar as brigas do que
a ação social que a torcida também faz, entendeu? Isso é a ação social, ela não vende. Hoje em Uhum. dia, eu falo muito que hoje em dia a televisão ela vende tragédia. Não se raramente vê uma coisa boa passando na televisão, né? Então, uma ação social não vai vender. Vai vender eles mostrarem uma torcida organizada brigando, um torcedor organizado que morreu num confronto. Isso vai vender muito mais, né? Sim, e até se você for parar para pensar, a torcida organizada, na minha opinião, é uma grande responsável pelo espetáculo do futebol, né? Porque Sim, hoje em dia a gente vê nos estádios, por exemplo, com essa elitização dos estádios, de cada vez mais o povão mesmo não conseguindo frequentar os estádios por conta de valores de ingresso, dificuldade de acesso aos estádios em si no geral, e grande parte do espetáculo é a torcida organizada, é a torcida do povão, é aquele que canta, é aquele que vibra, que se tiver que soltar rojão, solta, se sinalizador, faz uma festa bonita pra caramba. E mesmo assim a gente vê que o reconhecimento que eles, a imprensa como um todo, dá a visibilidade que dão a eles é somente pro lado negativo, né? sim, E com certeza. uma questão assim que você comentou da parte das rivalidades e tudo mais. Uma coisa que eu tenho curiosidade também é saber como é o cotidiano de uma pessoa, de um membro de torcida organizada, se relacionando com outros torcedores de outros times, às vezes até de um rival mesmo. Como que é essa relação? Então, a maioria das vezes a gente não tem muito essa amizade, não, né? É porque a gente forma, mas acaba assim, você tem um ciclo de amigos e aí você vai ser amigo daquele ciclo de amigos. Então você acaba não indo para outros lados de outros torcedores, né? Mas acontece, assim, às vezes de você ter, né, o que a gente chama assim, de um rival, né? Eu tinha meu primo, ele foi um tempo da Young Flu, e esse meu primo, a gente foi criado como irmão. Assim, poxa, como é que eu vou falar que eu não convivo com o meu primo se ele é meu irmão, né? A gente foi criado junto, a gente tem um contato muito grande ainda hoje. Eu sou madrinha de casamento, mas como é que eu não tenho contato com esse meu primo? Porque ele é da Young Flu, não tenho amizade com a torcida, mas ele é meu primo, ele é minha família, né? E agora, torcedores comuns, a gente tem amizade, sim, né? Porque fora o ciclo do futebol, você tem um ciclo de amizade. Mas entre outras torcidas organizadas rivais, é muito difícil você ter esse contato assim, né? Aqui de fora, por exemplo, a gente tem duas torcidas amigas, que a gente tem a Independente do São Paulo e tem a Dragões do São Paulo também. Então Uhum. a gente já tem um ciclo de amigos maiores. Eles são torcedores do São Paulo, são torcidas irmãs a nossa. Então tem esse aí, essa amizade. Agora, de times que a gente fala assim, do cotidiano, rivalidade, é mais difícil você ver assim. Não que não tem, que não. Ah, Jéssica, então não tem? Tem. Né? Eu digo assim, por mim, não tem, mas acaba que algumas pessoas têm esse ciclo, mas às vezes é uma pessoa única, não é Uhum. com a torcida como um todo, né? E como que funciona essa questão das amizades? Por um lado, tem as inimizades, rivalidades. Como funciona essa parte das torcidas amigas? Vocês se auxiliam? Como que funciona isso? Sim, a gente tem uma. Assim, a ação social, muitas vezes a gente faz uma. Hoje a ação social da Independente do São Paulo. Eles mandam um convite, a gente vai lá, ajuda ele na arrecadação que eu vou arrecadar chocolate. Então a gente ajuda ele na arrecadação de chocolate, ajuda ele lá no dia da ação social, fazer a distribuição, olhar as crianças do pula-pula, né? Distribuir o cachorro-quente. Vamos para um jogo. O jogo é Cruzeiro e São Paulo. Em vez de ter uma caravana só de São Paulo, uma só do Cruzeiro, aqui a gente unifica, faz uma van só para as duas juntas e viaja juntos. Vamos fazer uma festa. A mesma coisa. A gente se auxilia, ajuda o. Tá com dificuldade de montar minha festa aqui. Não, então vamos pegar as ideias da minha festa, como que foi, para ajudar na sua, para a gente trabalhando junto. Clássico, por exemplo, a gente gosta de reunir todas as três juntas, né? Porque assim, para ter mais gente, para ter uma segurança, então a gente está sempre junto. Vai ter jogo de São Paulo hoje, não tem jogo do Cruzeiro? Então vamos lá, vamos apoiar eles, é o clássico deles, vamos estar lá assistindo com eles também. Então tem sempre esse apoio aí, sim. Entendi, bacana. E hoje em dia, você falou que aqui em Juiz de Fora a Máfia Azul tem aliança com. Tem essa. Acho que pode chamar de aliança, né? Com a Dragões da Real e Independente. Fora
de Juiz de Fora, tipo, existe a possibilidade de, o comando de outra região de Minas pode ter aliança com outros clubes, com outras torcidas organizadas de outros clubes também? Isso é algo independente? Não. Ah, tá. Cada torcida ela tem um grupo de alianças e amizades, né? A gente tem aliança, amizade e respeito. Uhum. Então, a Máfia Azul ela tem uma lista de aliança e amizade. Então, independente da cidade que tem Máfia Azul, as alianças são sempre as mesmas. Tá? Entendi. A mesma coisa isso aí com as nossas torcidas rivais também. Eles têm as amizades, as uniões e tudo mais. Entendi, entendi. E agora, para a gente já ir finalizando a nossa entrevista, eu já tomei muito seu tempo, já até peço desculpas, mas partir um pouco mais para o lado do campo agora, partir um pouco mais para o lado da torcida, do lado torcedor, como um jogo mesmo. É, como que tá a expectativa para a final do Mineiro, de domingo? Nossa, eu tô aqui naquela, né? Tava até deitada aqui do lado da minha mãe ontem, e o meu amigo mandou um áudio. E aí, Jéssica, vai domingo? Ela já gritou assim: vai ficar deitada na cama. Eu já tô totalmente ansiosa, né? Porque domingo, no jogo semana passada eu não consegui assistir, né? Eu assisti só um pedacinho, porque a gente teve uma reunião. E Uhum. aí eu fui correndo na reunião, assim, com febre e tudo mais. Eu falei com o pessoal, fica aí pra você assistir o final do jogo. Eu falei, cara, eu não tenho condições, estou aguentando ficar nem sentada, né? Uhum. Eu não tenho condições. Cheguei em casa, desmontei, não vi. Depois que eu falei, meu afilhado falou, nossa, você viu? Ficou 2-2, empatou ainda. Eu falei, conseguiu ainda, né? Porque eu saí de lá, estava 1-0. Então, o coração ele já está numa expectativa muito grande, porque não é só uma final, né? É uma final e um clássico. E a gente fala que ganhar do nosso rival é a melhor coisa que tem, né? E a gente Sim. já brinca, né? Dentro da casa lá, que é a casa do nosso maior rival, eles mesmos já não conseguiram ganhar da gente lá. Então, isso já é muito bom. Esse primeiro jogo já foi muito bom. E agora a gente está jogando só por um empate, né? A gente precisava Uhum. de 2 empates aí para levar o título. Então, estamos jogando só por mais um. E a expectativa de casa cheia, mais de 60 mil ingressos vendidos. Então, o coração ele já está ansioso aqui, esperando só levantar a taça, né? Tomara que dê tudo certo, uma boa sorte para vocês. Mas só para a gente finalizar, então, agora a última questão, eu queria que você tentasse, não sei se é possível, porque é algo que mexe muito com a gente, principalmente para uma torcedora tão apaixonada. Mas se você pudesse definir o Cruzeiro na sua vida, como você definiria? Nossa, é o meu maior amor. O Cruzeiro, ele é simplesmente tudo. Eu onde estou, pode ser jogo de ping-pong do Cruzeiro que eu estou que eu estou no meio, entendeu? É vôlei, futebol, agora tem basquete, os meninos têm ido muito basquete, mais na região de Belo Horizonte, né? O vôlei sempre está de fora, eu estou também. Falei, pode ser bolinha de gude. O Cruzeiro é meu amor, ele vai ter o meu apoio onde for. Como assim, é a minha maior paixão desde pequenininha, né? Assim, a minha mãe ensinou, a música diz, né? Minha paixão que vem de berço, porque a minha mãe me ensinou, eu passo para os meus filhos acompanham, a minha menina, hoje adolescente, ela, quando eu não consigo ver jogo, ela manda mensagem, oh, mãe, você viu? Saiu um gol, então ela tem claro esse amor também, o meu menino já foi ao estádio, né? Então é um amor que a gente vai passando de geração em geração, que realmente ele é inexplicável, é difícil eu expressar para você em palavras o que eu sinto pelo Cruzeiro, né? Eu acho que você teria que passar um dia no estádio comigo para poder dizer, realmente agora eu entendo o que é a paixão, o amor dela pelo Cruzeiro, porque realmente em palavras é impossível expressar tudo, tudo. Eu imagino, eu imagino. É o que mexe, como você mesmo falou, né? O salário, o que recebe o torcedor organizado é justamente o amor pelo clube, né? A paixão que ele tem por ele. Assim, o Cruzeiro é aquele que ele afeta o meu humor, né? A gente fala muito isso, as pessoas que não têm essa paixão não entendem e não levam a sério. Se o Cruzeiro perdeu um jogo que, tipo assim, a gente via que não era um jogo que ia perder, que tinha condições de ganhar, a minha semana inteira é um mau humor, né? E assim, não é só comigo, o meu ciclo de amigos também. Então, assim, manda bom dia no grupo. Bom dia nada. Bom dia eu não sei para quem, né? É possível. Aí se o Cruzeiro ganhou, o céu amanhece mais azul,
o humor fica maravilhoso. Esse tipo de trabalho. Muito bacana, Jéssica. Então, ó, só passando agora para te agradecer mesmo por ter me concedido essa entrevista, eu vou até encerrar a gravação, porque